Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 35 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com o áudio. E deixo aqui registrado também que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos desse canal. Sendo assim, o tema do estudo de hoje é fruto de muitos e-mails que eu recebo solicitando para que eu falasse como tornar difícil ou mesmo impossível de ser percebida que a produção musical foi construída com instrumentos virtuais, como sintetizadores ou qualquer tipo de trilha MIDI. E como esse canal pertence a você, o estudo de hoje nos levará ao mundo da humanização dos sons dito virtual a um patamar onde se torna muito difícil distinguir o som virtual do humanizado. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe o seu like, caso você ache que eu mereça, ou se esse estudo lhe for útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E agradeço pela compreensão e paciência pela minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui, se inscreva e descubra as maravilhas do mundo da produção musical. E na nossa primeira parada sobre a humanização do som, devemos nos atentar para uma coisa, que é a execução do instrumento em questão. E esta execução se apoia em duas bases, como veremos mais à frente. Mas nos focando nos VSTI, que é o nome técnico dos instrumentos virtuais, hoje no mercado da produção musical existem milhares dele para venda e a tecnologia aplicada se baseia em quê? Em simuladores que simulam o som idêntico ao instrumento real. E em muitos casos é usado o próprio instrumento, o som utilizado ali é gravado do instrumento real e colocado ali dentro do VSTI. Como por exemplo, eu vou abrir aqui a minha DAW, eu vou citar o EasyDrum. O EasyDrum usa sons de bateria reais, ó. E você tem kits com milhares de tipos de bateria de marcas diferentes. Vem com execução de bateristas reais batendo, ó. E dentro dessa variação, por exemplo, aqui do pop rock, você tem todo tipo de situações de virada, de intro, de estrofe, de refrão, toda a forma da execução conforme é o andamento da música ali, aquela parte que a música esteja. Então existe VSTI que realmente se preocupa com isso. E mesmo se você usar de uma MIDI comum, né, aquela fabricada que você faz ali através do bloco de pauta, existe mecanismo dentro desse VSTI que humaniza aquele arquivo MIDI, mesmo que ele não seja tocado pelo humano. E nesse ponto entra a primeira questão. Já que temos muitos casos de VSTI com som real, por que ao vermos tais instrumentos identificamos na primeira audição que o som é virtual? E a resposta é simples, na forma de execução. Como nós sabemos, no universo dos instrumentos musicais, temos instrumentos de diversos tipos, como instrumento de sopro, metais, corda, percussivo e etc. E para executar cada tipologia de instrumento é empregada uma forma de execução. Assim, para demonstrar o que eu estou dizendo, eu vou usar essa DAW que eu já estou vindo usando, e não importa o nome dela, porque todos os processos e procedimentos que eu vou explicar aqui têm a mesma eficácia, seja a DAW de sua preferência, Cubase, Nuendo, StudioOne, Sonar, Pro Tools, etc. Então eu peguei aqui um outro VSTI e vou colocar nele aqui uma flauta, para que você assim possa entender o que eu estou querendo que você capte. Então eu já trouxe para aqui a flauta e vamos lá à explicação do tema. Quando um flautista toca uma flauta, ele tem uma execução característica do instrumento, porque tem aquele sustain, o dedo dele percorre ali pelos buracos da flauta, pelas peças, de uma forma natural ao instrumento físico. Mas quando nós usamos instrumentos virtuais, nós não temos instrumento físico. E assim, na maioria dos casos, o que nós fazemos? Usamos um controlador de tecla para executar, né, esse VSTI em questão, ou mesmo fazendo uso de editor MIDI, né? Nós vamos lá, que é um editor MIDI, e vamos escrevendo a nossa pauta, as nossas coisas, através de caneta, lápis. Lá na frente eu vou demonstrar isso. A questão aqui não é ensinar sobre essa DAW como fazer isso, mas existem métodos que, como você tem um controlador de tecla, pode usar até um controlador virtual, como no caso eu estou usando aqui, que é o próprio teclado do computador. E quando o músico lá, o flautista, que nesse caso toca a flauta, ele toca a flauta com sustain, ou seja, ele toca, né, aquela coisa que ele vai assim, né, ó. E a gente quer tocar o instrumento
seja qual for, como se fosse piano, E esse instrumento não tem essa característica, como no piano, que você bate, né, martelado. Aqui não, ele é com sustain. Então, esse acaba em ser o primeiro problema para a execução humanizada. Pois para tocar qualquer tipo de instrumento no controlador, a gente tem que ter o cuidado de não usar como se fosse um piano. Então, a partir desse ponto, faça uma pausa, vai fazer um lanche. Desse ponto em diante, nós vamos falar sobre a humanização do instrumento virtual. É meio chato o assunto, então refresque a cabeça, vá e volta. Pronto, você agora já está pronto, se concentre e vamos lá. A primeira regra, apesar de não haver nenhuma regra definitiva, é observar o músico executando o instrumento na forma real e transportar isso para a tecla. Né? Você observa lá como o flautista move os dedos, né? Aquela lentidão, ó. É se arrastando e não martelando, Não existe isso, apesar do instrumento até aqui virtual tentar ajudar. Mas não existe. Então, essa é a primeira coisa. Quando você tocar o instrumento, você vai trocar um instrumento de corda, observa a característica de execução do instrumento físico e transporte isso para o seu dedo em cima do controlador ou em cima do editor, se preocupando em ter esse sustain em cada ponto, como seja ali o instrumento. Você está batendo uma caixa, é lógico que a caixa já é mais fácil, você pá, 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 é só martelar, mas tem instrumento que necessita desse escorregar do dedo, dessa leveza. E aqui entra aquela regra usada na captação do som, que é a gravação final tem que ter a melhor sonoridade possível para que na fase de edição seja necessário apenas pequenos retoques. Então, voltando ao assunto, procure sempre executar o instrumento-alvo se baseando no movimento do músico no instrumento físico. Você aí já vai evitar muita edição lá na frente, se você já faz isso. Tendo agora a premissa que você já gravou seu instrumento virtual, observando a regra que acabamos de falar agora, vamos pensar na forma que a edição pode nos ajudar a alcançar isso na humanização desse instrumento. Então, como nós sabemos, o resultado final da gravação de instrumento virtual é um arquivo chamado de MIDI, que nós já estudamos aqui nesse canal. Então, toda a edição, logicamente, vai ser em cima desse arquivo MIDI e ali nós vamos concentrar todas as nossas edições. Eu vou aqui fechar tudo isso aqui e vou voltar lá vou criar uma pista MIDI. Vou jogar essa pista MIDI aqui para cima. Vou até tirar esse contato aqui, vou usar só um. Vou trazer o superior para cá, vamos ver. Deixa eu ver se ele está saindo lá. Vou rotear aqui para ele. Eu vou pegar um groove como se eu tivesse tocado. Vou trazer esse groove para cá. Esse arquivo, desse toque aqui, ó. Vou trazer ele e vou jogar aqui. Então já coloquei aqui uma pista MIDI, já trouxe para cá o arquivo MIDI, né? Arrastei para cá e veja que agora ele toca o que está ali. Eu vou aqui tocar, ó. Muito bem. Eu vou fechar aqui agora e vamos nos concentrar nesse arquivo MIDI. Botar assim mais escuro para que você possa entender. Então aqui que está toda a execução feita pelo músico ou por você através de um controlador. E mais uma vez eu relembro que muitos não têm um controlador de tecla para executar o VSTI. Então ele usa o quê? Ele usa, logicamente, um editor, que ele vai aqui desenhando, né? Ó, vai aqui com lápis, fazendo manualmente, que demora muito. Então, existem essas formas de você criar o arquivo. Vou fechar aqui e vamos voltar aqui o arquivo MIDI. Então, voltando ao tema, nos dois casos, tanto usando controlador, usando editores, você vai ter como final o produto que é um arquivo ali MIDI. Já entendido que o arquivo MIDI é o nosso alvo, a finalidade que nós temos agora é o quê? Humanizar esse arquivo MIDI. E a pergunta que eu posso fazer agora para você é o seguinte: o que eu posso fazer para trazer a humanização para esse arquivo MIDI? E a resposta é muito simples. O foco agora é trazer as nuances humanas para esse arquivo MIDI. E para isso nós devemos copiar os 3 pilares que o humano possui ao executar um instrumento. O primeiro nós já vimos que é a forma em que o instrumento físico necessita para a sua execução. O segundo pilar tem relação com o tempo, onde a regra diz que nenhum ser humano consegue tocar exatamente ajustado ao milissegundo do projeto. Você não consegue bater uma tecla com a mesma intensidade durante um período de tempo
que entra agora a intensidade, já até adiantei mais, de uma forma que seja exatamente igual. Tu não consegue ficar se batendo na tecla pim, 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 pim. Até na voz, quando eu faço pim, 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 vocês forem ver o volume, vai ver que tem hora que eu diminuo e abaixo. Não tem como, nós somos humanos, não tem um controle como um robô. Você programa ele, 10 decibéis, você tem que fazer esse toque. Ele vai manter os 10 decibéis ali de 3, 20 dias a vida inteira. O ser humano não consegue. Ele tem essa nuance. Isso é do ser humano. E o terceiro pilar, eu já até comentei sem querer agora há pouco, é que nenhum ser humano consegue tocar todas as notas com a mesma intensidade. O cara toca o violão, hora ele aumenta, hora ele abaixa, hora ele se empolga, hora ele fica tímido. Isso é do ser humano. Ele não tem a mesma intensidade. Ele não consegue também manter o mesmo tempo durante um período. Então, com esses 3 pilares da execução humana na mente, vamos nos concentrar na melhor forma de fazermos a edição MIDI virar humana. E já podemos concluir que o primeiro erro de quem mixa é usar o Quantize de forma indiscriminada. Eu vou aqui procurar o Quantize para que você saiba o que é. Então, para relembrar, o Quantize é a ferramenta que tem como função corrigir o tempo do áudio, colocando esse áudio exatamente dentro do tempo do compasso de uma música. E como dito anteriormente, o ser humano não consegue ser exato numa execução dentro do período de tempo. E se você usa de forma muito exata, o Quantize acaba por robotizar esse áudio, salvo quando a execução existe sério problema, e assim mesmo no final da quantização é necessário humanizar esse áudio, pois como já falo de novo, o ser humano não consegue executar um instrumento perfeitamente fiel à intensidade e ao tempo. Então, se você chega aqui e usa isso aqui a 100%, como está aqui, ele vai manter isso aqui. E isso que acontece, às vezes, com os arranjos virtuais, que ele mantém o Quantize do próprio VSTI, ou às vezes do processo, mantém ele a 100%. Então, o toque de uma caixa é sempre pá, 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 pá. E isso é robótico, qualquer um nota essa coisa. Então, você, quando usar o Quantize, sempre usa uma porcentagem menor, você chega e abaixa um pouco, para que ele não faça de forma geral. Vou tirar o Quantize, e isso aqui é o primeiro erro, é apenas um lembrete de como usar o Quantize. Voltando, vamos concentrar nossa edição na intensidade do som e no tempo. Então vamos falar o que tem a ver em relação à intensidade do som. O que nesse caso nós usaremos o Velocity, que é a ferramenta que nos permite, né, você pode usar o Velocity, fazer essa correção. Embora, nesse caso, eu sou mais a favor, vou tirar aqui o Velocity excluir, de você utilizar o editor. Por quê? Você vê aqui, que existe variações já pronta, não está tudo aqui retinho, tá vendo? Aqui está mais baixo, aqui está mais para cima, aqui existe essa humanização. Então é simples, você vai fazer o quê? Você vem em cada ponto, vai ouvindo, né? É um trabalhoso, abaixa um pouco, aí tu vem assim humanizando aqui, um pouco, baixar um pouco esse aqui, a partida aqui, então vamos lá do início, E vai de tempo em tempo aqui, fazendo isso. Eu vou baixar aqui mais também um pouco, Embora aqui já está até humanizado, Viu como fica bacana? Como assim o ser humano toca. Essa é uma forma com relação à intensidade, você alterar o velocity durante todo o percurso, ou seja, a intensidade da batida do músico, de um piano, seja o instrumento que for, você vai fazer com que seja humano. Existe a diversidade de volumes, né, de sobe e desce nessa ida, Igual aqui, você vê que está lá em cima, outro está lá embaixo. Existe essa humanização. Indo logo para o outro pilar, que tem relação com o tempo, você vai esticar um pouco, em muitos casos, a duração da nota. Estica um pouquinho. Chega aqui, faz isso, no próprio editor, aí vem de tempo em tempo, vem, mas ouvindo, eu não estou fazendo o que ouvindo, e vem, tá vendo? Demore mais um pouco e vem brincando e ouvindo, que tem que cair dentro do ritmo. Tu não pode fazer isso, vou aumentar aqui não. Você vai olhando dentro do ritmo, como vai dando mais sustain às notas. Isso tanto de qualquer instrumento, tanto de corda, então, principalmente, você aumenta bem. Os que usa mesmo sustain, você usa bastante, com mais intensidade. Já o instrumento como aqui, não, você já vem um pouquinho, vem aumentando um pouquinho, como bateria, e o ouvido vai ditando a coisa. Então você vai ir escutando, modificando, até encontrar o equilíbrio de tempo. O tempo também
Existe outra técnica chamada de uma técnica utilizada que tem um conceito de swing, que consiste em atrasar as notas pares no tempo, mantendo as notas ímpar exatamente da mesma maneira. Você vem e atrasa um pouquinho certas notas, só um pinguinho, ó. Então você vem aqui e atrasa só um pouquinho, ó. Vou tocar aqui, ó. Viu? Ó. Só um pinguinho, um milissegundo, que isso é humano, haver esses atrasos quando tiver 2 notas, 3. Então você pega as notas pares e vem atrasando um pouquinho, só um pouquinho, milissegundo, ó. Milissegundo, pronto, ó. Ó. Olha lá. Vê que não muda nada, parece, mas o nosso cérebro já acostumou com a execução humana e distingue. Então, essa é mais a terceira técnica para você humanizar esse tipo de arquivo MIDI. E no caso especial da bateria, deixa eu voltar aqui o VSTI, você ver que existe aqui, nessa aqui que é mais profissional, um VSTI profissional, você vê que você tem, quando aperta aqui, ó, vários versos, você tem vários finais que você pode, ó, para fechar. Então você nas viradas, nos versos, procure usar um verso por um período de tempo, depois mudar um pouquinho. Inclui variações diferentes nas viradas. E isso vai ajudar muito para não ficar aquela coisa. Uma coisa que é muito visivelmente em bateria, vê muito isso no pop técnico, onde as pessoas gravam às vezes músicas maravilhosas, mas com arranjo do teclado, que fica aquela coisa ali, né? Não sai dali. O tempo todo. Vê que muitos tecladistas que têm aquela visão, o que é que eles fazem? Quando eles trabalham com teclado na sua obra musical, eles geralmente contratam o quê? Um guitarrista, contrata sopro para fazer o quê? Simplesmente mascarar esse som mecânico do teclado. Porque quando você às vezes ouve um disco com arranjo de teclado, que a pessoa ali toca em cima daqueles arranjos, você vê que a música às vezes é bonita, mas o disco todinho é a mesma batida, mesmo toque, violão principalmente, guitarra, fica aqui, não muda, não existe variação. Então procure sempre variar nos toques, pega um pedaço, isso em todo, não é só a bateria, em outros também, mas a bateria é um setor que, como a bateria ritmo, ela fica bem evidente. Quando a bateria, ela tem esse conceito dessas mudanças de variações, ela mascara os outros instrumentos. É como lá o tecladista que usa uma guitarra original, física, para acompanhar o teclado dele, com sax ou um órgão. Isso ajuda bastante a mascarar o som. Lembrando que muitos também dos VSTI têm a opção Humanize, que nesse caso deverá ser acionada quando você ir tocando, que já ajuda, ele mesmo já vai editando para você e vai evitar edições mais braba futura, você vai fazer apenas pequenos retoques. Então, eu acho que não tenho mais nada a falar sobre como humanizar. Foi uma pergunta aí feita pelos nossos inscritos do canal e aqui está a resposta. Eu espero que eu não siga nenhum roteiro, eu espero que tudo é da minha cabeça, eu espero que eu não tenha deixado passar nada. Se eu deixei, vocês botam aí no comentário o que está havendo de dúvida, ou manda o meu e-mail para mim, eu sempre respondo. Às vezes atraso 1 ou 2 dias devido à minha falta de tempo, mas quem é inscrito sabe que eu sempre respondo. Agradeço a você pela sua paciência aqui, pela sua presença comigo. Espero você para o nosso próximo módulo, querendo Deus. Um forte abraço.